Com a inflação muito abaixo do esperado aqui no Brasil e dentro das expectativas nos Estados Unidos, nós tivemos a nossa bolsa reagindo muito bem, acumulando uma alta bem forte de 1,5%, e é claro que as small caps acabaram entregando uma alta muito superior, como o caso da BR Partners, que entregou 4% no dia de hoje, a Blau 5,7%, e as próprias construtoras também vêm reagindo muito bem. Então vejam que a expectativa de uma inflação mais baixa corrobora a possibilidade de maiores cortes na taxa básica de juros. Pessoal, e aqui fica claro a incapacidade do pequeno investidor prever a direção do mercado no curto prazo. Nós não sabemos como o mercado irá reagir nas próximas semanas ou meses, mas existe uma certeza no mundo dos investimentos, é que ações com bons fundamentos costumam apresentar crescimento dos lucros, e nessa esteira o investidor de longo prazo segue muito bem remunerado, tanto na valorização do ativo quanto na distribuição dos proventos, né? Então, muito mais importante é permanecer fiel à estratégia, entendendo que a oscilação de curto prazo irá acontecer e que muitas vezes essa instabilidade do mercado financeiro pode gerar excelentes oportunidades. Nesse vídeo nós vamos falar de uma possível janela de oportunidade para você comprar uma excelente empresa. É uma das maiores posições na carteira do Luiz Barsi Filho, que é a Transmissão Paulista. Uma empresa que possui fundamentos ótimos para o longo prazo, eu vou destacar cada um deles para vocês nesse vídeo, porém segue com várias recomendações de venda. A Eletrobras pretende, no curto prazo, vender as suas ações da Transmissão Paulista, e estamos falando de um volume financeiro grande, que vai sim pressionar a cotação. Isso pode abrir uma excelente janela de oportunidade para quem olha para uma empresa sólida para o longo prazo, lembrando que o foco da Transmissão Paulista é continuar remunerando bem os seus investidores, né? Então, um payout na casa de 75% e com boas perspectivas de um crescimento lento e gradativo a longo prazo. Lembrando que nada nesse canal se trata de recomendação de compra ou venda de ações. Se eu te ajudar, eu peço que você deixe sua inscrição, um comentário e compartilhe esse vídeo em outras plataformas. Pessoal, antes da gente seguir em frente, eu queria que você prestasse atenção nas últimas palavras que o Barsi mencionou a Transmissão Paulista, porque que ele sente tanta confiança em investir nessa empresa para o longo prazo. Nos últimos 6 anos, ela partiu de mais ou menos 14, 15 reais e chegou até 80 reais. Chegou nos 80 reais, ela produziu um desdobramento, ou seja, ela converteu a sua base acionária numa posição 3 vezes superior. Então, quem tinha uma ação passou a ter 4. É claro que o preço ele também foi dividido por 4. Então, ela estava, acho que, R$ 78 reais quando produziu esse desdobramento, e ela passou a custar 19. O sentimento que a gente alimenta em relação a essa empresa é qual? Que o que foi constante no passado é provável no futuro. Ela já evoluiu de 19 para 22, 23. Então ela já está mostrando que o desempenho dela provavelmente talvez seja idêntico ao que aconteceu no passado. Então é um papel que você pode alimentar a esperança de uma valorização, ao mesmo tempo que você tem o quê? Que você tem uma perspectiva boa de dividendo. Vamos lá, pessoal, um ponto muito importante aqui é que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Porém, se uma empresa tem um excelente histórico de alocação de capital a longo prazo e remunerou muito bem o acionista nos últimos anos, isso joga a favor da empresa em termos de confiabilidade, né? E muito além desse gráfico do Google, que não reflete a real rentabilidade da Transmissão Paulista, quando a gente pega o retorno real dessa empresa dos últimos 20 anos, a empresa entregou um retorno de 3.200%. É isso mesmo, pessoal. Ela superou em muito o CDI do período, né? Então é uma das ações que atropelou a renda fixa do período. E por que a Transmissão Paulista consegue, de fato, entregar uma remuneração acima da média? Como o próprio Barsi destacou, a empresa chegou a ser negociada por mais de R$ 80, realizou um desdobramento no ano de 2019 e agora já vem se valorizando novamente. E realizando um excelente trabalho, ela pode, é claro que isso a longuíssimo prazo, voltar para o patamar dos R$ 70. Essa é a característica das boas ações. Vocês viram recentemente o Banco do Brasil realizando também um desdobramento para aumentar a liquidez e reduzir o valor unitário de cada ação. Agora, o que poderia fazer a Transmissão Paulista de fato gerar esse enorme valor a longo prazo? Primeiramente, estamos falando aqui do segmento mais tranquilo do setor elétrico, isso mesmo. O segmento de geração é um segmento que sofre um pouco devido às flutuações do preço da energia. O segmento de distribuição é o segmento mais trabalhoso, são milhares e milhares de clientes, requer uma fiscalização muito maior. Já o segmento de transmissão, que é o segmento da Transmissão Paulista, é o segmento muito mais tranquilo do setor, né? Você constrói as linhas de transmissão, mantém essas linhas operando e agora vai receber uma receita de longuíssimo prazo reajustada pela inflação. Pessoal, e vejam como o cenário macroeconômico é incerto. Nós não conseguimos prever a direção da taxa Selic e nem também do IPCA, né, da inflação. Então, mesmo em períodos de maior inflação, onde a sociedade como um todo vai estar sofrendo bastante, o investidor que tem parte do seu patrimônio
patrimônio investido na Transmissão Paulista vai estar blindado contra essa inflação. Por quê? Porque a ISA reajusta os seus contratos de longo prazo pelo IPCA. Então, mesmo que a inflação venha a disparar, ela incorpora essa inflação nas suas receitas e repassa para o investidor através dos dividendos. E você reinvestindo esses dividendos, você consegue esse resultado exuberante de longo prazo. Bom, então nós temos aqui a primeira vantagem, que são receitas muito previsíveis e blindadas contra a inflação. A segunda vantagem é o crescimento consistente e rentável. Então, a Transmissão Paulista ela tem uma boa disciplina na alocação de capital. Ponto muito interessante que me agrada no perfil da empresa é que ela não distribui todo o seu lucro líquido na forma de proventos. Não. Ela cria um certo nível de sustentabilidade, uma vez que ela repassa apenas 75% do lucro líquido regulatório. Os outros 25% a empresa retém para reinvestir nas operações e continuar crescendo no longo prazo, né? Além disso, ela participa de leilões que geram uma taxa de retorno interessante para o capital investido, porque se não for vantajoso, não vale a pena alocar capital. O terceiro ponto, e o que mais me agrada, é o alto nível de eficiência das operações da Transmissão Paulista. Veja que estamos falando de uma empresa que atua em toda a América Latina e há vários anos trabalhando no setor de transmissão permitiu que a empresa desenvolvesse um know-how muito aprimorado, né? Isso se traduz em altos níveis de eficiência. A empresa consegue entregar os seus projetos com 7 meses de antecedência e um saving médio de 36% no CAPEX. Isso aqui significa, pessoal, que com base nos valores arrematados no leilão da ANEEL, a empresa consegue uma economia de 36% nos seus custos. Isso se traduz em maior rentabilidade a longo prazo. Por fim, nós temos uma empresa que distribui no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Isso mostra um compromisso da gestão em remunerar bem o seu investidor. Ponto de destaque importante é que recentemente o Rui Chamas, que é o CEO da empresa, destacou que quer crescer respeitando duas condições fundamentais. A primeira é garantir que a dívida continue controlada, ou seja, a companhia continua sendo percebida como uma empresa que possui disciplina financeira, né? E o segundo ponto é continuar com a prática de pagar 75% do lucro regulatório, né? Então percebam que a companhia possui fases de estabilização e fases de crescimento, né? E ela continuará crescendo no longo prazo, respeitando sempre esses dois pontos, ou seja, disciplina financeira e também um payout atrativo aos seus investidores. Pessoal, então quando a gente olha aqui para o modelo de negócios da companhia, entende os seus fundamentos, vê as vantagens competitivas da empresa, a gente entende também por que o Barsi considera essa uma excelente opção para uma carteira previdenciária com foco principalmente em dividendos, né? Uma empresa que continuará crescendo tanto com reforços e melhorias, participando de novos leilões, tem conseguido ganhar eficiência operacional a longo prazo, veja a taxa composta do crescimento das margens da companhia e tem entregado diversos projetos muito antes do prazo estabelecido e com economia de custos. Então todo esse trabalho realizado até agora continuará acontecendo nos próximos 10, 15, 20 anos. Então tem fundamentos sólidos para o longo prazo. Agora tem alguns pontos no curto prazo que vão gerar estresse na cotação e talvez isso seja uma excelente oportunidade para você que está pensando em trazer essa ação para sua carteira. Bom, o primeiro ponto aqui tem a ver com a RBSE, que é um tipo de indenização que a Transmissão Paulista recebe há algum tempo, porém essa indenização irá cessar no ano de 2028, né? Isso vai causar um impacto significativo no resultado. A gente está falando de um recebimento anual de 2 bilhões de reais. Então talvez a partir de 2028 a gente veja uma certa queda no resultado da empresa, né? Isso pode afetar de maneira direta o preço da ação. Porém, a companhia vem investindo bastante justamente para recompor essa receita que será perdida lá na frente. Então ela já está fazendo o dever de casa para amortecer esse impacto. Porém, é algo que temos que acompanhar de perto. O segundo ponto de atenção é que a Eletrobras detém 52% das ações preferenciais da Transmissão Paulista e recentemente a Eletrobras noticiou ao mercado que pretende vender essa participação. Estamos falando aqui de 209 milhões de ações preferenciais. É uma força vendedora gigantesca. A Eletrobras já recebeu aprovação para vender essas ações e, segundo fontes da Bloomberg, debenturistas aprovaram a transação que pode ocorrer a qualquer momento e levantar cerca de 4 bilhões de reais. A gente não sabe qual será a estrutura de vendas, né? Se será via follow-on, mas de qualquer forma isso vai sim derrubar a cotação da TRPL4. E o que isso aqui impacta o pequeno investidor? Pessoal, vocês sabem que a Transmissão Paulista tem lá os seus riscos, porém possui também ótimos fundamentos para uma carteira previdenciária, né? Uma empresa de receita recorrente, reajustada pela inflação e que paga bons dividendos, né? Além das vantagens competitivas que a própria empresa já possui. E quando uma empresa muito boa
passa por um momento de estresse no curto prazo, pode ser sim uma excelente oportunidade. Veja que a mínima da cotação dos últimos 5 anos ficou na casa dos R$19. E devido à força vendedora da Eletrobras, estamos falando mais uma vez aqui de 209 milhões de ações, isso pode jogar a cotação da Transmissão Paulista para as mínimas dos últimos 5 anos. E nessa hora, quem tiver caixa e estiver preparado, pode acabar tendo sim uma excelente janela de oportunidade. Nada é recomendação, mas as informações estão aqui para você tomar suas próprias decisões. E hoje nós temos aqui uma empresa negociada a um PL de 7 vezes, um PVP de 0,93, ou seja, um desconto de 7% no patrimônio líquido da empresa, entregou um yield de quase 9% nos últimos 12 meses, está trabalhando aqui com a margem líquida de 41%, uma margem extremamente alta, isso aqui é característico do setor de transmissão de energia elétrica, está com endividamento relativamente controlado, está com ROI e ROIC relativamente baixo, né? Tem espaço para melhorar esses índices de rentabilidade aqui. A gente vê o mercado apostando contra as ações da Transmissão Paulista com uma taxa de aluguel relativamente elevada, mas reforço mais uma vez que o histórico de longo prazo da empresa é um histórico realmente admirável, né? E quem carregou a Transmissão Paulista na carteira nos últimos 20 anos fez um excelente negócio, né? Um retorno acumulado de 3.200%. A gente sabe que o retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas com base nos fundamentos da empresa, eu acredito que pelo preço certo, vale a pena sim trazer uma empresa desse padrão de qualidade para a carteira com foco em dividendos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que deixe o seu like, um comentário e compartilhe ele com um amigo seu, que você me ajuda demais. E até o próximo vídeo.